Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre corretivo. Eu tenho bastante olheira e sempre sofri bastante pra conseguir tampar as minhas olheiras. Hoje em dia, desde que eu comecei o blog, eu acabei desencanando um pouco das minhas olheiras e não passo mais milhões de coisas pra conseguir cobrir. E um corretivo que eu gosto muito e eu sempre falo aqui pra vocês é o Fit Me da Maybelline, que agora chegou no Brasil. Eu ainda não testei esse que veio pro Brasil, mas eu acho que a fórmula deve ser bem parecida, já que o americano faz tanto sucesso. E eu sempre ouvi falar muito do corretivo da NARS, que é o Radiant Cream Concealer, mas como eu ainda não tinha tido a oportunidade de experimentar ele, eu não tinha comprado, então eu experimentei na viagem, gostei do resultado quando eu experimentei na loja, na Sephora, e resolvi comprar pra mim. Então, como vocês viram no título do vídeo, eu resolvi comparar esses dois produtos, o da NARS com o da Maybelline, porque eu já tinha ouvido muita gente falar que esse aqui é muito parecido com o da NARS, que é bem mais caro. Eu fiz o teste com eles durante 3 dias pra mostrar bem pra vocês, mas eu já tinha usado eles várias vezes antes. Então, vocês olhem aí o resultado desses 3 dias e depois eu volto pra falar um pouquinho mais com você. Essa é minha cara antes de passar corretivo ou qualquer outra coisa. Vou passar a base primeiro e depois os dois corretivos pra mostrar pra vocês. Usei a base Fit Me e aí ela já dá uma cobertura na olheira. Eu sempre passo a base nos olhos para dar já uma cobertura e não ter que passar tanto corretivo. E agora eu vou usar esses dois corretivos, o da NARS e o da Maybelline, né? Essa é a resenha. Eu mudei aqui o lado para poder passar na frente de vocês. Então primeiro, ó, vou pegar o da NARS e vou passar nesse lado de cá. Eu boto bastante produto. E agora no outro lado, o Fit Me. Ó, aplico a mesma quantidade dos dois, pra ficar certinho, né? Mudei a luz aqui pra vocês verem, aqui é o Fit Me e aqui é o da E aqui é o da NARS, a mesma quantidade em cada olho, e agora eu vou espalhar com a Beauty Blender. Aí vocês podem perceber que eles têm a mesma coloração praticamente. O da Maybelline é a cor 10 e o da NARS é a cor Custard, não sei como é que se pronuncia. E eles são um pouquinho mais escuro do que o tom da minha base, mas é assim que eu gosto porque eles cobrem melhor a minha olheira. Se eu coloco da mesma cor, a minha olheira fica cinza. Então eu prefiro que ele seja um pouquinho mais escuro e amarelado. Vou botar vocês aqui de novo pra não tremer. Ó, virei a Beauty Blender. O corretivo da NARS ele é um pouquinho mais grosso, então ele demora um pouquinho mais pra espalhar com a esponja, ainda mais com a esponja seca. Ó, eles bem espalhados ficaram assim. Normalmente quando eu faço a minha maquiagem eu finalizo ainda com mais uma camada de corretivo. Às vezes eu deixo pra passar o corretivo só depois, porque aí eu não gasto 2 vezes, mas eu sempre acho que depois que eu passo a maquiagem precisa de mais um pouco de corretivo. Agora são 10 horas da manhã, então à noite eu volto pra mostrar pra vocês como esses corretivos estão na minha pele. Eu quis gravar pra vocês ainda enquanto é dia, e esse lado de cá é o da NARS, né, e esse lado de cá é o da Maybelline, e os dois, eles estão praticamente iguais, os dois estão com marquinhas assim nas linhas de expressão. Agora já são 6 horas da tarde, né? Eu tinha gravado era 10. E a cobertura dos dois tá igual também. O que eles saíram igualmente. Então, olha, no lado direito, né, NARS, e no lado esquerdo, Maybelline. Amanhã eu vou trocar os olhos e mostro pra vocês. Ó, mostrando bem de pertinho. Pra ver se vocês conseguem ver melhor. Aí a luz fica oscilando, piscando. NARS, Maybelline. Ó, linhas também, então não tem muita diferença entre um lado e o outro. Eu não vejo, pelo menos, nem na câmera e nem ao vivo. Já passei a base Fit Me, agora eu vou passar os corretivos. Hoje é quinta-feira, dia 7, né? E é o segundo dia que eu vou fazer, então eu vou trocar. Em vez de passar o da NARS desse lado, eu vou passar desse lado de cá. Vou começar com o da NARS novamente, mas agora passando no lado esquerdo. E o da Maybelline no lado direito. Ó, os dois estão aqui. Ó, aqui o da Maybelline, vocês podem ver novamente que a cor dos dois é a mesma. Esse aqui é o 10 da Maybelline, esse aqui é o Custard da NARS. A diferença que eu vejo na hora de passar, eu tenho que colocar um pouquinho mais de quantidade da Maybelline pra eles ficarem com a mesma cobertura, assim, antes de espalhar. O da NARS, ele é bem mais grudentinho.
ele é mais grosso, né? E aí ele fica aquele, não sei explicar direito, mas ele fica grudento, precisa de menos quantidade para dar uma cobertura igual. E o da Maybelline, ele de vez em quando dá uma ardidinha no olho, mas é algo que só na hora que eu passo bastante quantidade, depois que eu passo a Beauty Blender, ele não arde mais, mas ele dá uma ardidinha no olho. Então vou lá espalhar com a Beauty Blender. Olhando os dois, assim, já espalhados com a Beauty Blender, eu vejo que a cobertura deles é a mesma, eles não cobrem 100% as minhas olheiras. Até nessa luz parece que a minha olheira tá bem camuflada, mas ao vivo eu consigo ver ainda ela por baixo. Mas é normal isso pra mim, eu já me acostumei a ter as minhas olheiras assim, com esse tipo de cobertura. E agora aqui, ó, da Maybelline e o da NARS. Assim, quanto à cobertura eu não vejo diferença e nem depois que eles estão espalhados, não vejo diferença neles, mas vamos prestar atenção agora na durabilidade dos dois e ver quanto cada um vai ficar bem direitinho aqui no meu olho. Então depois eu volto para mostrar para vocês. E hoje agora são 8h30, eu tô gravando mais cedo, e assim que eu tiver uma resposta da durabilidade, eu volto aqui pra mostrar pra vocês e falo o horário, quanto tempo eles duraram. Ó, gente, agora são quase 6 horas, então passei às 8 horas da manhã, né? Quase 12 horas depois, 10 horas depois. E ó, as linhas estão bem marcadas. Hoje foi um dia bem quente, eu suei bastante, eu dei uma limpada no rosto pra vocês não verem toda a oleosidade. Vocês podem ver que no meu nariz quase não tem mais nada de base. E ele não durou muito, nenhum dos dois lados. Amanhã eu vou fazer o teste de não passar base aqui na área dos olhos, pra ver se a durabilidade é maior, né? Porque a durabilidade é somente dos corretivos e não vai ter influência da base junto. Então até amanhã. Ó, hoje eu passei base no rosto e não passei aqui no olho. Então vou mostrar melhor aqui pra vocês. Ó, dá pra ver até a diferença da cor da base, que hoje eu exagerei um pouco eu tô misturando a minha base clara com uma base um pouco mais escura. E eu exagerei um pouco no escuro e tá um pouco laranja, mas dá pra ver bem a diferença aqui, ó. Sem nada, né? Aqui com base e aqui não tem nada. Então vamos lá passar o corretivo. Esqueci de dizer que hoje é um pouco mais tarde, já são 11h30. Então eu vou começar passando o da NARS e vou começar ele aqui no olho esquerdo. E vou passar o da Maybelline no olho direito. Espalhar com a Beauty Blender. Ó, essa é a diferença deles no olho, que eu acho que não tem nenhuma. O sol tá bem aqui na minha frente. Hoje, como eu tô com a pele mais escura, as minhas olheiras ficaram mais cinzas, porque o corretivo ficou claro, né? Mas eu não vejo diferença na cobertura dos dois. Mesmo sem base por baixo, não vejo diferença. Ainda é aquela história, o da NARS ele é mais grossinho, então ele demora um pouquinho mais pra espalhar. E o da NARS ele também é um pouquinho mais seco. Então, como esse meu olho aqui ele é mais seco, eu resolvi passar o da Maybelline nesse lado de cá. Mas vamos ver. Depois eu volto pra mostrar pra vocês como tá o meu olho. Ó, gente, vim mostrar pra vocês, são 6 horas agora, mas hoje tá mais escuro, porque não deu sol, então por isso que a luz não tá tão boa, mas acho que dá pra ver bem meu olho. E como a situação tá bem parecida, então mesmo sem a base, eu não vi diferença entre eles. A cobertura tá igual, os dois não mudaram muito na forma como agiram na pele. Olha, gente, não sei dizer por que isso acontece, mas realmente os dois estão iguais. Então, como vocês puderam ver, a diferença entre eles é praticamente inexistente. Eu não consegui reparar no resultado no olho nada de diferente, só realmente na consistência. Na hora de passar, precisa de usar um pouco menos de produto do da NARS, mas o que não justifica a diferença de preço, porque não é tão menos assim a quantidade que eu passo. O da NARS custa R$156, se eu não me engano, no site da Sephora. O meu eu comprei fora, paguei $29, eu acho. E o da Maybelline, que tá sendo vendido no Brasil, tá entre R$28 e R$30 por aí. Então vale muito mais a pena comprar o da Maybelline, né? Quanto à cobertura, vocês viram que ele não tem uma cobertura total. A cobertura dele é bem mediana, no meu caso, nas minhas olheiras. Ainda a de melhor cobertura é o Pro Longwear da MAC e o HD da Makeup Forever, que eu vou falar num próximo vídeo. Vou comparar os dois também pra vocês verem qual é o melhor.
Eu tô de novo fazendo testes, eu tô o da NARS nesse olho e o da MAC nesse olho. Então eu vou testando pra falar melhor pra vocês, mas eu já tenho uma boa ideia do qual a diferença entre os dois. Então pra quem precisa realmente de cobertura, de bastante cobertura, como eu, tenho bastante olheira, mais vale comprar esses que eu falei agora, ou da MAC ou da Makeup Forever, mas vocês esperem que eu vou logo fazer um vídeo dos dois produtos. Quanto à durabilidade também, o da MAC e o da Makeup Forever duram bem mais no olho do que o Radiant Cream Concealer. Na verdade, eu achei esse Radiant Cream Concealer da NARS um pouco decepcionante. Eu esperava muito mais dele, eu esperava que ele tivesse mais cobertura e que ele durasse mais na pele. E ainda tem que cuidar quem já tem marca de expressão, ele é bem seco e ele acaba mostrando mais as linhas, então tem que cuidar que ele não é uma boa opção pra quem já tá nessa fase. Ele não é um corretivo ruim, não é isso, mas eu esperava muito mais dele pelo tanto que se fala e tanto que as pessoas adoram. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais uma batalha de makes. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!